Porque, Marcela, havia uma expectativa de que depois daquela decisão de quinta-feira à noite do Supremo de tirar Dias Toffoli do caso, a nota diz que foi o próprio ministro Dias Toffoli que decidiu abrir mão da relatoria desse caso para o bom andamento dos processos e diante do alto grau de interesse institucional no avanço dessas investigações. Mas havia uma expectativa de que depois dessa resolução as coisas acalmassem no Supremo. Não é muito o que está parecendo que está acontecendo, né? O que aconteceu de lá para cá foi uma suspeita de gravação dessa reunião, muitos ministros, inclusive, colocando a culpa no próprio ministro Dias Toffoli. E agora essas informações de que a Polícia Federal pode ser investigada num procedimento interno pelo próprio Supremo Tribunal Federal por causa desse caso. Queria entender de você como que isso pode impactar essa volta dos trabalhos do Congresso logo depois do Carnaval, porque tem movimentos para criação de CPIs, mas também de avanço de investigação sobre a atuação de Toffoli, mas também sobre o próprio caso Master em algumas comissões no Senado, certo? Exatamente, César. Só para comentar um pouquinho antes de falar do Congresso Nacional, quando saiu ali aquela nota entre os 10 ministros, confirmando a saída de Dias Toffoli da relatoria deste caso, houve um cuidado em fazer alguns acenos a Dias Toffoli, por exemplo, em defesa da dignidade dele, da atuação dele à frente deste caso, inclusive a preservação de tudo que foi investigado durante a relatoria dele. Então, houve ali uma intenção, pelo menos, de mostrar que as coisas estavam mais ou menos apaziguadas. E agora, com esse capítulo aí dessa suposta gravação, só a dúvida de um ministro gravar uma reunião com outros ministros, só de haver essa desconfiança, mostra realmente como que há uma fissura muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, há um clima de desconfiança generalizado, que isso realmente é muito ruim e deve ali permanecer por um tempo, né? Esse tipo de situação não deve ser superado até que se descubra de fato o que aconteceu envolvendo aquela reunião. Em relação ao Congresso Nacional, todo esse processo aumenta a carga com uma investigação do caso Master, o próprio presidente também da CPMI, do INSS, que tem um braço de investigação sobre as fraudes envolvendo os créditos consignados do Master, também quer se reunir com um novo relator e há uma pressão muito grande para que André Mendonça contrarie uma decisão dada por Dias Toffoli, que foi a seguinte: Dias Toffoli retirou da comissão sobre o INSS toda a quebra de sigilo, pelo menos a parcial ali que foi alcançada, envolvendo Daniel Vorcaro. Esse material foi alvo de um pedido, um requerimento aprovado pela CPMI. Esse material chegou ali, passou 2 dias na comissão e Dias Toffoli falou: olha, esse material não pode ficar aí. Ele deu uma ordem definindo que toda essa quebra de sigilo deveria ficar sob a guarda da presidência do Senado. Esse foi um ponto muito controverso e agora, então, a cúpula da CPMI do INSS vai bater a porta de André Mendonça pedindo que ele devolva esse material. Vai ser um primeiro posicionamento de André Mendonça que vai ilustrar, inclusive, o grau de alinhamento dele com Dias Toffoli, César. Então, tem essa frente de investigação que a própria CPMI do INSS tem um esforço para também criar uma CPI específica do caso Master e, de qualquer forma, vai continuar ali um barulho, pelo menos de uma parte menor do Senado mais barulhenta, que ainda envolve o avanço ali, um pedido de impeachment também contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Marcela. Você já volta para conversar aqui com a gente.